Ou seja, a própria construção do meu teatro oficina, o primeiro, lá na Jaciagora, onde ele está até hoje, era uma mobilização. Vinha Nara Leão e o Vinícius de Moraes fazer show de bossa nova, pegar o dinheiro da renda para a gente fazer o teatro. Cinema Novo dava as estreias, né? Então, quer dizer, de uma certa forma, a gente tinha a possibilidade de ter uma classe toda mobilizada e nós éramos amigos. Isso me faz uma nostalgia muito grande. Nós éramos amigos. Cacilda Becker não era a empresária do teatro dela, ela era uma espécie de líder de classe, de mãe de classe. Então, quando eu comecei a fazer teatro, tinha uma grande crise no teatro. Agora, é muito legal o ambiente que corria na faculdade. Para mim era tudo menos direito, porque ficava discutindo teatro com o Zé até tarde numa carvoaria que o Jorge da Cunha Lima emprestou pra gente, que nós pintamos de branco, ela era preta, e ficávamos ali discutindo teatro até de madrugada, e aí ia pra faculdade, botava o óculos escuro, dormia desesperadamente, né? Mas lá encontrei o Amir Haddad, encontrei o Zé Celso, encontrei o Jairo Arquiflecha, encontrei o Horácio Silva. Uma gente ótima e completamente diferente do ambiente do Rio, porque eu ia ser cantor, então minha coisa ligada era com rádio, cantores, cantoras, né, etc. E aqui eu comecei a ouvir falar de literatura brasileira, de Mário Andrade, Oswald de Andrade, de Drummond, e aí eu comecei realmente a correr atrás, porque eu percebi que eu vim do Rio assim muito num clima carnavalesco, né. E aqui eu comecei realmente a formar a minha base cultural em São Paulo. A cidade era linda. Tinha lugares que a gente frequentava assim obrigatoriamente, que era ali na Praça da Biblioteca Mário Andrade, ali atrás, tinha o Paris Bar. Era um ponto de encontro extraordinário, onde todos os filósofos intelectuais, os profetas da época, né? O Carlos Henrique Escobar, que tinha um monte de gente ouvindo, e que ele também era apaixonado por não sei quantas menininhas que estavam cultuando ele ali, e nós íamos ouvir. Essas pessoas falaram, Celso Luiz Paulino e outros tantos, que ficavam ali no Paribá, tomando gin fizz. José não queria ser nem ator e nem diretor. Ele dizia que ele achava que o teatro para ele era ser autor, né? Ele escreveu A Incubadora, que era a história de um menino asmático com a mãe sufocando. É uma tônica que começa aí, que vai fazer muito a primeira parte da oficina, que era... A gente sempre discutia aquilo que parecia importante para a gente com a plateia. E isso encontrava uma grande ressonância. Nessa época era o conflito de geração. Eu discutia com meu pai loucamente, que era diretor de uma multinacional, da Otis Elevadores. Eu ficava discutindo remessa de lucro e outras coisas com ele aqui. E, de repente, eu me lembro que isso tudo fazia parte de um rompimento com certos valores de geração. Aí como foi um estouro. Amadores... É preciso dizer que nessa época a imprensa era muito forte, o Décio de Almeida Prado e o Sábato Magaldi foram grandes responsáveis pela oficina firmar-se realmente no cenário, porque desde as primeiras manifestações eles estiveram presentes, eles examinaram o princípio do trabalho no meio, entendeu? Eles iam acompanhando o progresso e fazendo algumas restrições, mas todas elas muito positivas. Então eu acho que nessa época a gente tinha uma imprensa muito solidária que queria formar definitivamente o teatro paulista. Não queria que ele acabasse com o TBC, queria que ele fosse em frente, né? Eu sou muito grato ao trabalho dessas pessoas, porque no Rio de Janeiro também a gente tinha o Ian Michalski, a Luísa Barreto Leite, eram todas pessoas muito sérias a favor do teatro, né? Sem falar do espaço que o jornal nos dava.
inaugurei em 1958 já um teatro de arena que eu não conhecia, que era a primeira arena da América do Sul, que foi fundado pelo Zé Renato antes, inclusive. Mas era um espetáculo que me deu um susto, que era, eles usam um black tie do Gianfrancesco Guarnieri, uma arena, uma gente toda pobre, com cadeira de pé quebrado. Era uma outra coisa que não tinha no TBC, uma outra estética, né? Não tinha luxo, elegância, nada, nem de classe média, era periferia, favela. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, com a Lélia Abramo, com o Gianfrancesco Guarnieri, a Miriam Méria, fiquei fã da Miriam Méria fazendo essa peça, e isso me revelou que existia sim a possibilidade de uma dramaturgia nacional, inclusive de um posicionamento mais para a esquerda de Deus Pai Todo-Poderoso do que para a direita. E era exatamente para onde eu e o Zé Celso sentíamos que estávamos caminhando, que a gente começou a se sentir meio ingênuo com relação ao Brasil, à política internacional. A gente falava muito de imperialismo, etc., mas era tudo meio da boca para fora. Então a gente começou a frequentar o ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, porque a gente compreendeu que, tendo construído um teatro e devendo um monte de coisas, se a gente falhasse na bilheteria, porque não tinha nada, gente, não tinha nada, era assim, não pagou, faliu, não tinha patrocínio, não tinha nada, não tinha coisa. Aí veio o João Goulart. E o João Goulart era considerado um cara socialista, um cara de esquerda, etc. E ninguém queria as marchadeiras, a direita, que é fortíssima, sempre foi fortíssima, né? A ala do exército, ninguém queria que ele tomasse posse. Então começaram a articular a possibilidade dele não tomar posse. Vem aí a reação do Brizola, do Sul, que queria fazer uma marcha sobre São Paulo, né? A luta pela legalidade. Foi uma época muito... Até que resolveram que ele ia tomar posse, mas num regime parlamentarista que era um arrebento que não deu certo, que ninguém sabia fazer parlamentarismo no Brasil. Mas o jogo entrou e começou-se o Brasil a mudar um pouco, porque aí começou a se falar em ligas camponesas, reforma agrária, né, revolta dos marinheiros, e o Brasil estava ganhando uma feição de um país que estava mudando para a esquerda, né? Isso foi o pé, assim, para imediatamente entrar com o golpe de 1964. Aí começou a ditadura no Brasil, que no princípio ninguém sabia muito bem como agir. Ela não era tão articulada nem tão violenta quanto foi em 68. Né? Nessa época foi que o Kuznin nos deu uma peça que era O Brasil. Era uma peça russa, do Máximo Gorki, Pequenos Burgueses. Pequenos Burgueses era uma família nossa, num país em mutação, os pais que não compreendiam os filhos não compreendiam os pais. Era uma pensão que vinham pessoas que participavam dos movimentos revolucionários, encher a cabeça dos filhos. E era uma maravilha a discussão que se estabelecia na peça, além de que a oficina ia amadurecendo pelas aulas com o Eugênio Kuznin, diárias de interpretação, que vinha desde 1960, 61, 62, 63. Então a gente estava mais do que preparado para enfrentar aquele texto. E resultou um espetáculo que os críticos diziam que era o melhor espetáculo realista já montado no teatro brasileiro em todos os tempos, a consagração em São Paulo, e finalmente nos leva para o Rio de Janeiro, onde a oficina ganhou uma repercussão nacional. Que o Rio de Janeiro naquela época jogava, né, além das fronteiras.